feijão com arroz para chegar lá. E tem muita gente que não vai chegar lá há poucos meses da eleição tomando partido e adotando o discurso desenhado pelo marqueteiro. Fiquem ligados. Bananinha tá desesperado. Bananinha tá desesperado. Ele está vendo seu império ruir. Tudo que ele tinha planejado para ele está sendo destruído. Por quem? Por quem? Pelo coach Pablo Marçal. Sim, eles pensaram que estava tudo dominado. Eles tinham o gado nas mãos. E aí vem alguém mais esperto que eles, que consegue manipular mais os otários e está simplesmente arrebanhando o gado do Bolsonaro para o lado dele. E dessa forma, ele corre o risco de perder a hegemonia da família Bolsonaro na política de direita brasileira. E ele cita até mesmo Olavo de Carvalho, dizendo que a única direita que existe é Jair Bolsonaro. Mas isso, gente, chama desespero, porque o Pablo Marçal está ruindo o império bolsonarista. Está quebrando o império bolsonarista. E lá em São Paulo, o Bolsonaro vai perder para um coach. Triste fim de Jair Messias Bolsonaro. Mas ainda tá faltando a cadeia, né? Quem sabe a cereja do bolo. Aquela presepada que aconteceu no Instagram, até perguntei pra ele no WhatsApp. Do Carlos que tem problema comigo. Eu tento preservar o Carlos, mas ele é um retardado mental, assim, um cara que não tem estudo, mas pelo presidente eu vou revelar, eu vou relevar aquele comentário. Se ele sabia que era o Carlos, por que ele mandou a Bíblia lá atacando o Bolsonaro? Ele pode falar o que ele quiser, ele sempre tá aí pra atrapalhar, ele atrapalhou nossa eleição a presidente. Ele atrapalhou. Eu criei uma estratégia para o Bolsonaro pedir perdão para o eleitorado, gravamos mais de 800 vídeos. Que Pablito é uma máquina de inventar as coisas, isso a gente já sabe, né? Tem vídeos na internet, fala barbaridade, o vapor subiu e bateu na hélice do helicóptero. Isso tem na internet, só você pesquisar isso. Mas aí aqui eu fiquei curioso, ele ajudou o Bolsonaro, mas ele não tinha se candidatado a presidente? Então isso aí foi depois que ele saiu e tentou, aí ele se ajudou o Bolsonaro, foi lá, gravou 800 vídeos e para Bolsonaro pedir desculpas. O que Bolsonaro tinha que pedir desculpas? Eu não tô entendendo essa tática de Pablito. Ele tá querendo dizer que Bolsonaro deveria ter pedido desculpas para ser reeleito? O governo dele errou em algumas coisas? O que é na pandemia, será? Tinha que ter alguém aqui perguntando o que o Bolsonaro... Ele disse que gravou esses vídeos que o Bolsonaro gravou pedindo desculpas. São vídeos que o Bolsonaro tinha gravado, vídeo pedindo desculpas pelo como ele se comportou na pandemia. Porque fala até hoje, mantém até hoje as barbaridades que ele fez. Tô curioso. Por dentro eu tô me retorcendo de tanto rir. Achei tão engraçado. Nossa, eu tô morrendo de rir. Pessoal, eu tenho um desabafo para fazer. Eu quero que o meu condomínio retire o parquinho das crianças e coloque uma mesa de pôquer no lugar. Os moradores, eles se recusaram. Dá pra acreditar? Vou ter que agir por conta própria. Já contratei o trator e pedi pra ficarem tranquilos, porque eu vou tentar não acertar nenhuma criança. Outro dia também eu pedi a um amigo o carro emprestado. Ele disse não. Ele se recusou. Dá pra acreditar? Tive de agir mais uma vez por conta própria e tomei a força pra usar. Teve também aí uma outra vez que eu fui numa loja, pedi um desconto numa televisão, o dono recusou. Ele manteve o preço, dá pra acreditar? Tive que, obviamente, pegar a TV e levar pra minha casa. Tudo isso que eu fiz, pessoal, não foi nem por loucura, nem por autoritarismo, nem por defesa dos meus próprios interesses. Tudo isso que eu fiz foi em nome do bem maior, do amor, da defesa da nossa democracia. Se teve algum atrito, desavença, foi culpa deles, que não queriam aquilo que eu queria que eles quisessem. Deu pra entender? Aí eu tive de impor, com carinho, a minha visão de mundo. Esse pessoal é autoritário, eles adoram me obrigar a obrigá-los. O mundo seria tão mais fácil, se todos ignorassem seus direitos individuais e simplesmente agissem como eu quero. Por que vocês não fazem simplesmente o que eu mando? Alexandre, para de brincar de ditador. Ele faz comparações tão esdrúxulas que chega a ser inacreditável. Ter um parquinho no seu condomínio não é inconstitucional. Pedir desconto numa loja que você vai comprar alguma coisa não é inconstitucional. A estratégia dessa galera é se utilizar da burrice das pessoas. Ele faz um videozinho desse, uma comédiazinha dessa, para poder colocar na cabeça das pessoas ignorantes que não pensam que é dessa forma que está acontecendo, que as coisas estão sendo deliberadamente decididas pelo Alexandre de Moraes ou pelo STF. Você que acredita nessas coisas, presta atenção no que ele está fazendo na sua mente. Ele está te chamando de ignorante, de idiota e querendo que você acredite nisso que ele está colocando. Essa é uma estratégia antiga para poder angariar pessoas que não pensam. E
se você é uma pessoa que pensa, veja esse vídeo do Nick e analisa se ele não tá desprezando a sua inteligência. Galera, e a Tabata Amaral amassou o Pablo Marçal de um jeito bizarríssimo de bom. A equipe da Tabata fez um material publicitário fantástico, moendo o Pablo Marçal de todas as maneiras possíveis e o pior de tudo, ou melhor, depende do ponto de vista, mostrando um lado da história que você provavelmente não conhece. Dá uma olhada só. Renato Cariani é muito amigo do Pablo Marçal. Já começou aqui pegando pesado. Ele é réu por tráfico de drogas, suspeito de abastecer o PCC. Tocou, hein? O maior aliado político do Marçal é Leonardo Avalanche, presidente do partido dele. Esse cara... Tem uns áudios que vazaram, ela vai comentar sobre. Cara, pesadíssimo. Olha, dá uma olhada. O cara que bancou o Marçal como candidato. O Avalanche foi gravado confessando que foi ele que soltou André do Rep, um dos líderes do PCC. Ele também admitiu que tem ligação com outro líder do PCC, o Piauí. Mais um, cara. Que é irmão do Valquito, que foi fotografado em Paraisópolis, adivinha com quem? Pablo Marçal. Essa foto é comprometedora. Quem também anda junto com Pablo? Escobar. Essa cena aqui é cinema total, cara. Tu vê ali Pablo e o Escobar do lado, ela fez questão de deixar só o nome ali, né? E aí fica Pablo Escobar. Como tá relacionado a várias coisas de crime e tudo mais, ficou bem casado aqui. Parabéns pro pessoal da produção. Escobar e o sócio dele, Júlio César Pereira, vulgo Gordão, estão sendo investigados por trocar carros de luxo por cocaína. Pablo Marçal tinha comentado algumas coisas a respeito dessa droga específica que ia revelar quem estava usando, quem usava nos debates e, pelo jeito, quem estaria ao redor dele também está envolvido, né? Ou estaria envolvido de maneira direta ou indireta. E o esquema, Francisco Chagas de Souza, conhecido como Coringa, preso por ligação com o PCC. Mais um? Tem uma figura que liga todos esses elementos. A foto também aqui foi categórica. Tem uma coisa. E esse final aqui que fez o M, né? Com o elo do M ali, bem a foto do Pablo, sensacional. Eu não vou permitir que a nossa cidade caia na mão dessa gente. Tenho as minhas críticas à figura da Tabata Amaral, nunca escondi, mas essa peça publicitária acertou no tom. É assim que precisa ir pra cima dessa galera, é assim que precisa ir pra cima da extrema-direita, mostrando o que eles não querem que mostre, tocando na ferida que eles não querem que toque, justamente para mostrar o máximo de verdade possível pro povo poder ver e evitar saber que não é um bom caminho votar nessa gente. Pedi para você compartilhar muito esse vídeo, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa peça e não esquece de me seguir para acompanhar mais conteúdo que nem esse aqui. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. O governador Eduardo Leite sempre disse que não tentaria a reeleição. Era uma pauta dele, fez esse Pelotas, etc. Aí ele vem para o estado do Rio Grande do Sul. Aí ele tenta fazer uma disputa no PSDB nacional, perde essa disputa, inclusive foi afastado depois da presidência. A disputa era para quem ia ser o candidato à presidência. Perdeu os prédios de quem seria o candidato à presidência da República para o Dória. O Dória começa a não pontuar nas pesquisas da forma esperada. Recua, mas ele continua como candidato. Eduardo Leite renuncia ao governo do estado do Rio Grande do Sul para tentar tensionar o Dória a desistir, para tentar tensionar o PSDB nacional para que coloque ele como candidato. Quer dizer, simplesmente, imagina um governador descartar o seu cargo para tentar um salto interno dentro do partido para poder vir a ser candidato à presidência da República. E aí, não satisfeito com esse gesto, assume a direção do PSDB nacional, que inclusive teve que ser afastado pela justiça, numa tentativa de golpe dentro do PSDB. Isso aí não sou eu que estou dizendo, tem dados, tem matéria sobre isso. E aí, como prêmio de consolação, quando ele observa que o jogo já está posto, ele volta à reeleição no estado do Rio Grande do Sul. E aí ele modula o discurso dele para tentar, naquela disputa para ir ao segundo turno, modula o discurso dele e sempre, não, nem isso, nem aquilo, nem isso, nem aquilo. E eu tenho convicção, boa parte dos votos do Eduardo Leite já no primeiro turno foram do campo mais progressista, que tinham receio de ir para uma polarização e perder a eleição. O Onyx, que representava naquele momento abertamente Bolsonaro, nessa polarização nacional, que migraram para ele, e no segundo turno, não vou nem discutir que ele só se elegeu porque, enfim, no campo da esquerda, etc.
Votou no projeto dele. Mas, depois que ele se aproveitou, digamos, entre aspas, se aproveitou disso, ele começa com o discurso que eu não preciso de ninguém, que eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, eu não fiz acordo nenhum, eu não devo nada, e aí começa a fazer um discurso, né, nem isso nem aquilo, terceira via. Então, pra mim, é essa figura, o Eduardo Leite, que no meu entendimento tem um viés autoritário nas suas posturas, dialoga muito pouco com a Assembleia Legislativa de forma ampla, de forma aberta, tá? E eu acho que esse é um ponto que as pessoas têm que compreender, porque uma coisa é o que tu vê na televisão, tu vê na rede social, outra coisa é tu ver como opera, de fato, né, o governo do Estado em relação, por exemplo, às suas ligações com a oposição à direita, oposição à esquerda, com os deputados, como ele enxerga a Assembleia Legislativa nesse processo democrático da tripartição de poderes, né, do nosso Estado. Essa notícia passou batido pela imprensa. O presidente Lula reativou a fábrica de fertilizantes da Petrobras, fechada por Bolsonaro em 2020. Qual que é a importância disso? Num país como o Brasil, que importa 90% dos fertilizantes nitrogenados, a reabertura da Fafem no Paraná é fundamental para dar mais tranquilidade ao setor agrário. A fábrica será capaz de produzir cerca de 720 mil toneladas de ureia por ano, cerca de 10% do mercado nacional. Agora, no início, 215 pessoas voltaram ao trabalho, mas o objetivo é que quando estiver em pleno funcionamento em 2025, sejam empregados 700 trabalhadores diretos. O Lula também anunciou um investimento de 3 bilhões e 200 milhões de reais na refinaria Presidente Getúlio Vargas, no Paraná, onde está a Fafem. Estão previstas a criação de 27 mil empregos diretos e indiretos ao longo dos próximos anos. Vocês viram a diferença? No desgoverno Bolsonaro, o Brasil estava com dificuldades de comprar fertilizantes por causa da guerra na Ucrânia e Rússia, e a Fafem estava fechada e o Bolsonaro não tomou atitude nenhuma. Já o nosso presidente Lula reabre a fábrica para tornar o Brasil menos dependente do exterior. Diferenças claras. Foi para isso que eu fiz o L. Esse pessoal que tá chamando vocês aí pro dia 7 de setembro, para ir às ruas, né, pedir o impeachment do Alexandre de Moraes, é os mesmos que estavam pedindo para vocês se manifestarem contra o STF, pedir intervenção militar, pedir AI-5, e vocês estavam lá na rua, sempre esteve. E hoje, onde aquele pessoal estava protestando, né, invadiram a Praça dos Três Poderes, lá, né, o STF, invadiram lá o Palácio do Planalto, invadiram o Congresso Nacional, depredaram tudo, e hoje onde eles estão presos, né? Como vocês conseguem ser tão otários, tão manipulados? Tem que ser muito gado mesmo, o mercador da fé, que é Silas Malafaia, chamando vocês para se manifestar contra o ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes não vai cair. Não tem a possibilidade de acontecer isso, entendeu? Eles já até fizeram reuniãozinha com os três poderes para diminuir esse atrito entre os poderes aí, vocês podem ir se manifestar, entendeu? Enquanto os poderosos nunca vão pra cadeia. E os que depredam patrimônio, e falam ditadura militar e pedem AI-5, estão lá, na cadeia lá, entendeu? Pagando pelos seus crimes. Os poderosos, que têm dinheiro, né, ficam com a rabinho entre as pernas depois que eles fazem todo o alvoroço, né? Eu vou dar aqui um conselho para Jair Messias Bolsonaro. Se eu fosse você, não iria nessa manifestação. Dependendo do que você falar lá, Jair Messias Bolsonaro, você vai parar direto na cadeia. Junto com o senhor Silas Malafaia, entendeu? Porque tá faltando isso aqui, ó, o Alexandre de Moraes botar vocês na cadeia. E não vai ter Estados Unidos, não vai ter ninguém que livre vocês disso, entendeu? Porque aqui nós somos, como é que a gente disse? A gente tem soberania, né? Nosso judiciário é independente, né? Nós somos independentes, então não adianta pedir ajuda lá nos Estados Unidos, entendeu? Porque os Estados Unidos estão aguentando mal suportar os vândalos deles que tem lá, né? E dirá o dos outros países, né? Fica aí minha mensagem para os bolsonaristas que vão para o 7 de setembro. Não vá, né, nesse 7 de setembro se manifestar contra o STF, né? Nem contra o Alexandre de Moraes, né? Porque na pessoa do Alexandre de Moraes, ele que representa o STF. Cada um ministro do STF representa o STF, entendeu? Fica aí o meu apelo a vocês, né? Fica aí, né, o meu conselho aos bolsonaristas que querem ir para o 7 de setembro. Eleitor de Pablo Marçal é mais bolsonarista que o de Nunes. Mas isso é óbvio, não é mesmo? Afinal de contas, o Marçal é infinitamente 1000 vezes pior do que Ricardo Nunes. Então o eleitor, ele se identifica, né? Eu sei que você não quer nem ouvir falar, mas eu tive que escutar o discurso inteiro do ladrão de joias aqui em Franca e tenho umas coisas muito sérias para falar com vocês. O Bolsonaro tá rodando pelo interior de São Paulo para apoiar os seus candidatos e hoje foi a vez de passar aqui por Franca. A boa notícia é que flopou. O ato dos bolsonaristas foi muito menor do que eles esperavam e do que conseguiam reunir alguns anos atrás. Isso mostra que o bolsonarismo já não consegue mais enganar tanta gente quanto antes. Mas tem uma coisa muito séria que você precisa saber. Durante o ato, tanto o Bolsonaro quanto seus aliados falaram várias vezes que essa eleição é para pavimentar o caminho para a volta deles em 2026. E pavimentar o caminho para o retorno! O presidente Bolsonaro precisa de um representante aqui para 2026 ele voltar com força. Pro João Rocha no futuro, tá aqui pedindo voto pro presidente Bolsonaro. Preparar o caminho para as eleições de 2026.
Hoje, o candidato do bolsonarismo está em segundo lugar aqui em Franca. Já pensou ter que escolher num segundo turno entre o Alexandre e o João Rocha? Nos últimos meses, eu tentei muito unir os partidos de esquerda numa candidatura única, justamente para impedir a mais remota chance disso acontecer. Mas, infelizmente, cada partido decidiu lançar sua candidatura própria, com exceção do PSOL, da Rede e do PDT, que se juntaram e lançaram meu nome para prefeito. O que está em jogo nessa eleição vai muito além de Franca, é o futuro do Brasil. Se o bolsonarismo ganhar mais prefeituras aqui no interior de São Paulo, eles vão ter mais chance para continuar governando o estado de São Paulo e para voltar para a presidência. É isso que a gente não pode deixar acontecer. De acordo com as pesquisas, a nossa candidatura hoje está em terceiro lugar nas intenções de voto, logo atrás do candidato do PL, e é a única que pode tirar o bolsonarismo do segundo turno. Aliás, em 200 anos de história, essa seria a primeira vez que a esquerda iria para o segundo turno aqui em Franca. Quando o assunto é o futuro da nossa democracia, a gente não pode vacilar e nem desperdiçar voto. Se você não quer nem imaginar um bolsonarista na prefeitura de Franca, vote 50.